Sim, a geração de 2019 está andando para ser desfeita, o que é natural, mas que também é a perda de um simbólico muito grande dentro desse Flamengo. Vão vai ficar no coração Gerson, deles, BH, né? Arrascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro. Tem um contrato que vence no fim do ano e não se sabe o que vai acontecer. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Infelizmente chegou ao fim, né? A vida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio do Flamengo. O ciclo dos dois vão se encerrar, né? Que é o Felipe Luiz, definitivamente, né? Vai se aposentar. Já o Rodrigo Caio, o ciclo dele dentro do Flamengo acabou e ele deve ir para outro clube, né? Então, ambos jogadores vitoriosos no Flamengo e agora cada um vai seguir sua vida, né? Felipe Luiz como possivelmente treinador de base do Flamengo e o Rodrigo Caio em outro clube, né? Agradecer tudo que eles fizeram pelo Flamengo, mas é vida que segue, né? Então deixa o teu comentário aí sobre o que vocês acharam sobre essa passagem de Rodrigo Caio e Felipe Luiz no Flamengo, muito vitoriosa. E ainda tem o jogo entre Flamengo e Cuiabá, que vale bastante coisa ainda, né? O Flamengo precisa vencer esse jogo diante do Cuiabá, né? Veio de uma derrota meio difícil jogando em casa na última rodada. E esse jogo contra o Cuiabá é um jogo que precisa vencer para se garantir no G4 para a próxima Libertadores, né? Diretamente na fase de grupo, né? Então, vai ser um jogo festivo, mas um jogo também tranquilamente, jogo sério, valendo vaga no G4 para a próxima Libertadores, né? É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e seu comentário sobre Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Jogou bola tantos anos, né? Muito bem sucedido. E a outra é mudar de função. E agora, ó, o treino tem que ser assim, vou planejar o treino, porque até hoje ele só recebia o treino prontinho. Ó, agora vai correr aqui, vai chutar. Né? Agora você tem que planejar, sentar com o cara do lado, com o médico, com o fisioterapeuta, com não sei o quê. É uma outra função, ele teria que aprender. Eu acho que seria legal mesmo se ele começasse de baixo. Outra coisa que eu estava me lembrando que a gente não comentou, O quê? e que aí eu vou deixar para vocês responderem, isso é uma vantagem... Vocês não, que eu sou apresentadora de Não, comentarista. vocês. Já vi que lá vem. Não, isso é uma vantagem ou uma desvantagem. É que Flamengo e Palmeiras jogam na mesma hora, 4 da tarde. E o Botafogo só joga 6h30. Supondo... O Botafogo é desvantagem. É isso que eu ia te falar. Aí vai que o Palmeiras dá uma tropeçada no empate, ou o Flamengo e tal. E aí o Botafogo entra falando, porra, agora é minha vez e tal. Isso é bom ou é ruim? Piora? Era melhor jogar no mesmo horário sem se preocupar? Porque você entra, já imagina, o Palmeiras tropeça lá, tropeça, que é normal. Palmeiras tropeça, aumenta a pressão. Palmeiras e Flamengo não tropeçam, desanima o Botafogo. Mas assim, dentro de um raciocínio lógico, acho que é vantagem para o Botafogo. O jogador gosta? Ah, vantagem, se jogar, você... Mas, por exemplo, né, o Palmeiras fechou essa rodada, né? Depois de Flamengo, sim. sabendo os resultados de Flamengo, de Botafogo. Pô, então você já entra assim, vamos com tudo para acabar logo o Mas você tá levando em conta a o motivação emocional do aumenta. Botafogo nesse momento? Pô, mas seria um estímulo, porque é difícil de encontrar estímulo para esse Botafogo nesse momento. É difícil o Thiago esse Nunes não falar, teria. gente, o Palmeiras empatou. Vamos lá, vamos colar neles de novo com um ponto Mesmo se for só. ao mesmo tempo, né? O cara acaba sabendo o placar do jogo. Hoje em dia não tem a gente já jeito. vai jogando, é mas diferente. antecipado é diferente, porque você já está sabendo, você já sabe, com a vitória pode até, no caso de derrota, pode até levar o Botafogo à liderança, você sabe? Então, assim, muda, sem dúvida alguma, muda, sim. Eu acho que é vantagem para quem joga depois. Tá vendo? Vou entrar nesse Cuiabá visitante. A minha informação, a minha... Resposta à pergunta, não é informação, é opinião, foi diferente da do Djalma. Era melhor só ele ter respondido mesmo, porque eu acho que pro Botafogo hoje não vai ser tão bom, não. 2 pontos de vista. Eu vou entrar já no Flamengo e Cuiabá pra gente falar desse Cuiabá visitante, mas antes, digo... Não, fica à vontade. Imagina então se o Palmeiras ganhar, hein? Como é que esse Botafogo vai entrar? Isso que eu tô falando. Ué, se perdendo ou empatando, se eles não tiverem motivação, vai ter como? Acho que não tem outra. É que não é motivação, eu acho que assim, pô, e agora? Os caras perderam, a gente tem a obrigação, sabe? A possibilidade tá na minha mão de novo. Eu não sei se isso pro Botafogo, sabendo antes de entrar em campo, vai ser positivo. A pressão vou chegar já nesse começa amanhã Botafogo com o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar, já passa eles. Vamos falar desses tudo, dois né? aí já. Eu só quero fechar essa questão do Flamengo, porque o Felipe deu uma declaração avisando que está se despedindo. E tem também o Rodrigo Caio, que não está se aposentando, pelo menos não é a informação, mas está deixando o Flamengo. Conversas desde o meio do ano. O Rodrigo agora veio a público dizer que, em comum acordo, o contrato dele não vai ser renovado. Vamos ouvir o Felipe e eu também quero falar do Rodrigo Caio aqui.
Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Quem me conhece sabe, sempre disse para os meus amigos, para o meu entorno, que eu gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano eu tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, disputar uma vaga no time titular. E eu sempre me prometi a mim mesmo que eu, enquanto eu não tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo, eu iria tomar a decisão de parar. Então eu resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura, que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa, né? Então, como eu falei em outras entrevistas, em outras ocasiões, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. Aí, muita sinceridade de lado a lado, porque o Rodrigo Caio também deu uma entrevista para o GE, para o Globoesporte.com, e dentre outras coisas ele fala assim: ganhei, perdi, tive minhas tristezas e no meio do ano tive a certeza de que era o momento de sair com o coração muito em paz. Tem mais ou é só esse o ponto que a gente destacou? Tem mais. Tenho certeza de que o novo ciclo será maravilhoso. Creio que Deus vai abrir uma porta especial para seguir minha carreira, construir novos objetos e será especial. Objetivos, desculpa. Obrigado, presidente. E será especial. É porque eu estava pensando aqui que, na verdade, esse não é o ponto mais interessante da entrevista, sabe? Eu acho que ele fala muitas coisas legais, assim, como, por exemplo, que ele é o Rodrigo Caio do Flamengo hoje, apesar de ter sido revelado e ter muito carinho pelo São Paulo, que tudo que ele construiu nesse Flamengo faz ele se enxergar hoje como o Rodrigo Caio do Flamengo. E um outro ponto que ele cita também é a passagem do Sampaoli, que foi muito conturbada. Teve momentos que ele já estava em condição física de jogo e que ainda assim ele era relacionado, sentava no banco e não era aproveitado em nenhum momento. Então ele agradece o Marcelo, que é o preparador físico do Tite, por ter vindo a público e falado, não, ele tem condição de jogar. Mas está saindo porque entendeu que era o final, né? Que era a hora. E aí eu fico pensando assim, a geração de 2019 está andando para ser desfeita, o que é natural, mas que também é a perda de um simbólico muito grande dentro desse Flamengo. Vão ficar Gerson, deles, BH, né? Arrascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro tem um contrato que vence no fim do ano e não se sabe o que vai acontecer. O Rodrigo fala dessa geração, né? E diz que a partir do meio do ano ele iria... Isso aí... o time que está se desfazendo, né? Só quem já saiu embora, ali, né? E aí a gente está vendo do meio para frente, ainda tem os jogadores, mas o Everton Ribeiro tem o contrato vencendo no final do ano. O Rodrigo fala mesmo que quando ele via que não era escalado, ele treinava, não adiantava nada e que ele falava para o grupo, eu estou aqui por vocês, por tudo que nós construímos e tal, que deve ter ficado uma amizade enorme com esse grupo todo aí. Ele realmente agradeceu ao Maceradian, dizendo que não, mas eu só falei a verdade e tal. Ele falou, mas as pessoas não falam a verdade, né? Então você foi muito legal, né? E tal. Ele tem 30 anos. É novo. O Flamengo não tem culpa de não querer renovar, porque ele também realmente se lesionou muito, né? Muito. Ele ficou muito tempo fora. Acho que poderia ter jogado, ele deve ter uma bronca aí com o Sampaoli e o Tite deu a ele um pouco de oportunidade agora no final, dentro do possível também, porque já tinha lá. E para, entre aspas, azar dele, os dois que eram tão criticados passaram a jogar muito bem. O Léo e o Fabrício. O Léo e o Fabrício, que no começo, né, já ninguém queria. Não à toa o Flamengo tinha buscado esses dois, que eles tinham feito campanhas muito boas, não foram contratados à toa. Mas no começo, lá no Flamengo, não deu certo e tal. Todo mundo ficava esperando o Rodrigo voltar, o Rodrigo não voltava, machucado. E ele foi dando essa oportunidade dos outros crescerem. O Pablo está lá também e não joga, porque o Fabrício com o Léo assumiram aí essa posição. 30 anos ele consegue jogar muito ainda. Agora, eu nunca tinha ouvido que o Felipe queria jogar até 45, ele está com 38. Ele está com 38. Caramba. Não, querer é fácil. Não que ele não jogue aí. Tem aí nessa Série A, aí tem uns 10 times que o Felipe ainda jogaria o ano que vem, mas aí é aquela história, eu vim para jogar no Flamengo e tal, vou cuidar da minha vida e fazer outra coisa. Legal. Porque estão dizendo que ele vai ser homenageado agora. Ele e o Felipe Luiz, já está lá, né? Ele que você fala é Rodrigo. Ele, Rodrigo e Felipe então, Luiz. Aí tem aquele questionamento. Não tem homenagem para o Everton Ribeiro, para o Bruno e quem é o outro que está para renovar?
Isso significa que vão renovar? Bruno, Everton Ribeiro e quem mais que vence agora? Não me lembro. Não, Gabigol é fim do ano que vem. Não, o Davi Luiz atingiu a meta já. A situação é o seguinte, até para te ouvir, Djalma, o Davi Luiz... Ai, arranquei o ponto sem querer. O Davi Luiz, ele atingiu as metas, né? Então tem o contrato, em tese, automaticamente renovado. O Everton Ribeiro não se chegou a um consenso. Começou uma conversa que parou no meio. O contrato do Bruno Henrique está na mesa do presidente. Você deve saber disso tanto quanto eu. A homenagem, ela vem para esses dois caras que são gigantescos também na história do clube. Vão ter o nomezinho no ingresso, vai ter homenagem no campo. Quero te ouvir em relação à saída e em relação a essas mudanças, em relação a esse ambiente que tem hoje no Flamengo. Eu acho normal, né, assim, o final de um ciclo super vencedor no Flamengo, vai aos poucos está acabando, a parte da frente ainda permanece, né, do meio de campo para frente, mas do meio de campo para trás praticamente já era, só o Gerson. Acabou. Mas assim, eu vejo muito a situação do Rodrigo em função de suas lesões, porque, na minha opinião, tecnicamente é o melhor zagueiro do Flamengo, não vejo nenhum zagueiro tecnicamente de qualidade melhor do que o Rodrigo, mas ele não conseguiu jogar, não só esse ano, já vem muito tempo sofrendo com as lesões. Eu acho que esse foi o fator principal da não renovação. Acho que o Flamengo também reconhece tudo que o Rodrigo fez, um cara que fez história, ele mesmo já denominando como um jogador que hoje é lembrado por ser do Flamengo, não do São Paulo, conquistou muita coisa aqui. Sim. Mas eu acho que assim, o problema maior é a lesão. Se isso não atrapalhar na carreira dele, sem dúvida alguma, tem tudo para ele seguir uma carreira brilhante ainda, porque é jovem e qualidade não lhe falta. Só para a gente não passar batido no jogo, né, Flamengo e Cuiabá, a gente falou aqui no começo, vamos mostrar essas homenagens da segunda-feira, vamos falar disso. Tem Fábio Santos se aposentando também no fim dessa temporada, final de semana é o último jogo dele com o Corinthians, então a gente vai voltar a falar desses grandes personagens do futebol que estão saindo do campo, ou no caso do Rodrigo, pelo menos deixando o clube onde fez história. Só para a gente não passar batido no Flamengo e Cuiabá, acho que vou usar a palavra de torcida, tá? Mas, assim, o Flamengo entra com a obrigação de fazer um bom jogo depois do que aconteceu com o Galo, se não para conquistar o campeonato, que me parece fora de cogitação, ainda que matematicamente dê, para acalmar, para fazer essa homenagem mais bonita. Como é que você vê esse jogo? Vai lá, fala lá, Djalma. Não, Dani, assim, eu vejo um jogo em que o Flamengo tem que procurar jogar da mesma maneira que vem jogando. Eu acho que esse jogo contra o Atlético foi um jogo atípico, mas o Flamengo começou o jogo melhor que o Atlético. O Flamengo não fez um primeiro tempo ruim. E vem um segundo gol que acaba com todas as possibilidades, que realmente desmontou o Flamengo. Mas eu acho que se o Flamengo jogar como começou o jogo, se impondo... O Flamengo teve a oportunidade de sair na frente contra o Atlético, não fez, mas só que aí são jogos que são duas grandes equipes. Você falhou, a outra sai na frente, te mata. Então foi isso que aconteceu. Eu nem vejo como um desastre do Flamengo, o 3-0. Eu vejo mais como um mérito do Atlético. Não, um desastre no coração da torcida, né? Não o jogo em si, óbvio. Tanto que eles aplaudem no final. Exatamente. Eu fui no jogo. O torcedor, ele não vaiou durante o jogo, apoiou. Então, eu acho que, assim, nesse jogo contra o Cuiabá, o Flamengo jogando da mesma maneira tem condições de conseguir a vitória. Acho que o Flamengo mudou seu jeito de jogar. Hoje tem uma fórmula de jogar, já tem uma cara. Mas ainda acho que mesmo o Tite sabe disso, está longe do ideal que o Tite pretende para a próxima temporada. Já se passou muito calor naquele dia, foi muito abafado o jogo, que a Dani achou que você ia morrer lá abafado demais. E que isso ia influenciar no jogo. Você acha que influenciou? Houve essa temperatura? O Djalminha estava enxugando a testa quando saía do vídeo. Não, ela ficava desesperada aqui. Vai lá pro ar-condicionado e tal. E aí você falou de que isso poderia até influenciar no jogo, né? Que todo mundo ia jogar abafado mesmo. Mas assim, o jogo não acho que influenciou um pouco mais no Flamengo do que no Atlético, assim, mas na troca de passe. Não que o Flamengo tivesse não correndo, desmonte, não. Mas o Flamengo trocava os passes com mais lentidão. O Atlético estava na dele, né? Sim. Mas isso influenciou porque... Eu não senti o Paulinho abafado, não. O Paulinho é carioca, rapaz. O Paulinho estava em casa. Botou um videozinho no Instagram dele do mate, do chuveirão. Ele estava em casa. Agora, respondendo sobre isso, assim, é o seguinte. Eu acho que essa reta final é ganhar. Desempenho nesse momento, só que o Tite fala constantemente isso e eu acho que falou de novo, até nessa última entrevista, mesmo perdendo. O Tite não gosta de resultados sem desempenho. Ele não gosta só de ganhar por ganhar.
O Abel não tá afim, você quer saber se vai jogar bem contra esses últimos jogos. O Abel ganhou 2 jogos, campeão e era. E o que vai ficar? Vai ficar a imagem de que ganhou os 2 últimos jogos. O Tite quer ganhar e quer deixar aquela impressão de que, olha, gente, vai melhorar, tá vendo? Existe uma evolução de trabalho. Tem uma evolução, né? É isso. Então, pro ano que vem, tarará. Gente, nessa hora, não sei, o torcedor queria que ele tivesse ganho do Atlético sem desempenho, sem nada. É 3 pontos e vamos lá. Mas não faz parte do Tite, da personalidade do Tite. Então, assim, é o que você perguntou, além de ganhar, teria que deixar o torcedor mais esperançoso. É tudo que o Tite quer. Mas o torcedor, na reta final, é 3 pontos e vão embora. É o que o Palmeiras quer, o Botafogo quer. Aqui não adianta o Botafogo jogar o melhor primeiro tempo da história contra o Palmeiras e depois jogar o pior no segundo. Então, o que ficou daquele jogo? Ficou a virada. Então, assim, as coisas, porque ele vive repetindo. Uma palavra que ele gosta, equilíbrio. 2-1. Não, nesse jogo aí, 2-0. 2-0. O Djalminha? 3-1. Eu falei 3-1. Vamos ver como é que vai ser. Mauro Naves está querendo dar placar de Botafogo e está querendo dar placar de Atlético também. A gente vai fazer tudo isso. Tô querendo não, viu, gente? Depois do intervalo. É a intriga da oposição, é isso? Intriga, não sei. Depois do intervalo a gente fala disso. Vamos falar também da briga. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Infelizmente, chegou ao fim, né, o ciclo de Rodrigo Caio e Filipe Luís no Flamengo, né? Não só dele, mas possivelmente de outros jogadores, né? Mas esses jogadores já foram anunciados que fazem seu jogo de despedida na torcida do Flamengo, né, dentro do Maracanã, nesse jogo diante do Cuiabá, né? Então o Filipe Luís, ele mesmo confirmou, o Flamengo também confirmou nas suas redes sociais, o jogo de despedida no Maracanã de Filipe Luís e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio viveu o seu auge no Flamengo, a gente sabe, em 2019, naquele time espetacular de 2019, né? Filipe Luís conseguiu jogar constantemente, né? Mas nessa última temporada agora, de 2023, sofreu com muita lesão e jogou apenas 22 jogos nessa atual temporada, né? Sofreu com muita lesão. Obviamente que a idade chega para todo mundo, né? E para ele não é diferente. Mas agradecer que eu posso falar que eu vi Filipe Luís jogando, um cara muito bem taticamente, né, dentro de campo, e um cara gênio. Ele tem um QI acima da média jogando bola, né? Sabemos que o Filipe Luís, ele não tem um porte físico, não tem velocidade, não tem potência no chute, mas ele tem outro esquisito aí que vai além do futebol, né? Por isso que ele se tornou um jogador muito bom fora e dentro das 4 linhas, né? E o Rodrigo Caio também, né? O que fala do Rodrigo Caio, né? O que ele conseguiu desempenhar no Flamengo, principalmente em 2019, foi brincadeira, né? Tranquilamente, ele, nesses anos 2020, 21, 22 e 23, sabemos que ele vem sofrendo muito com lesões aí dentro do Flamengo e, tranquilamente, o auge dele foi 2019 jogando bola pelo Flamengo, né? E, tranquilamente, a gente chega em final de 2023, né? Mais um ano se concluindo aí, e podemos dizer que ele, sim, tecnicamente, é o melhor jogador do Flamengo. O melhor jogador do Flamengo da zaga ali. Eu tô querendo falar, né? O melhor jogador da zaga, né? E ele falou aqui um pouco sobre a situação de partida do Flamengo, lembrando que o Rodrigo Caio tem apenas 30 anos e ele deve aqui um vídeo ele falando sobre isso, sobre essa situação. Vamos botar aqui o vídeo aqui. No meio do ano ali, eu tive uma conversa bem franca com a minha esposa sobre isso, né? Sobre como seria o nosso futuro e foi uma decisão em conjunto, assim, sabe? Muita oração, pedindo uma direção, mas ali a gente teve uma certeza que a gente precisava de um novo ciclo, sabe? E eu entendi, né, pelo dia a dia, por tudo que eu estava vivendo dentro do clube, eu entendia que a minha história ali, ela tinha que ter um fim, e foi quando eu... Concordo, toda a história, todo ciclo tem início, meio e fim, e infelizmente, né, chegou o fim de Rodrigo Caio no Flamengo. Sabemos que ele só tá com esse fim precoce no Flamengo por causa de lesão e não sabemos como ele vai conseguir desempenhar em alto nível em outro clube, né? Isso é o que vale. Sabemos que ele já tá bem para poder jogar, mas eu acho que ele não consegue render em alto nível, né? Teve o Sampaoli, que não escalava ele. O Tite também começou a dar algumas oportunidades em alguns jogos já no final da temporada, mas sabemos que
a questão física pesou muito, tanto para o Felipe Luiz, que é um jogador já de 38 anos, se não me engano, e o Rodrigo Caio, um jogador novo, 30 anos. Geralmente ele é o auge do jogador, né? Entre os 27, 32 anos, geralmente é o auge do jogador. Infelizmente a condição física pesou e o joelho dele é uma situação meio complicada de dizer, mas agradecer aos dois aí pelo tudo que proporcionou a gente, torcedor do Flamengo, e Deus continua abençoando os dois aí, e vida que segue, né? Vida que segue. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o que representa Rodrigo Caio e Felipe Luiz na história do Flamengo pra vocês aí. Tamo junto aí, deixa o seu like.